Wanderson de Souza Freitas, eu tenho um canal no YouTube e esta entrevista é para o canal do YouTube que leva o meu nome, Wanderson de Souza Freitas, que é um canal voltado à dança, onde eu já tive a oportunidade de entrevistar pessoas muito importantes que ajudam a construir a dança feita no Brasil. E hoje nós vamos conversar com Ava Rosenblatt, filha de Berta Rosanova, e dona Eliana Caminada, bailarina, pesquisadora de dança, e vamos conversar sobre Berta Rosanova. Dona Berta foi uma bailarina espetacular, como poucas no mundo, e ela, após se tornar, depois que deixou o posto de primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio, ela se tornou ensaiadora das primeiras bailarinas daquela companhia. Então, grandes atuações que nós vimos de, por exemplo, Nora Esteves, Cristina Martinelli, Áurea Hammerli, Ana Botafogo, todas essas grandes bailarinas foram trabalhadas por Dona Berta. Ou seja, Berta Rosanova deixou um legado inigualável para a dança clássica que é feita no Brasil. E eu já vou aqui convidar tanto Dona Eliana quanto Ava para a nossa conversa. E aqui Dona Eliana, e eu vou convidar Alô, Dona Eliana Caminada, como vai? querida. Tudo bem? Melhor agora. Muito obrigada, Olha, igualmente. É um prazer estar aqui viu, com você. falar com a senhora. E muito obrigado por esse convite, por ter aceito esse convite. Tá? É um prazer. Foi um prazer por ser você e por se tratar de Berta. E também está vendo a Ava aqui ao meu lado. Linda, como sempre. Ah, linda, sim. Linda. Não sei se é Ava, tão boa bonita tarde. quanto Berta, mas é linda. Ava, muito obrigado, viu, por ter aceito esse convite. Boa tarde, querida. Prazer estar aqui com vocês. Eu estava falando aqui com os nossos espectadores, né, que nós vamos falar sobre uma mulher que deixou um legado inigualável da dança clássica que é feita no Brasil, Berta Rosanova, né? E eu queria começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, perguntando à dona Eliana. Dona Eliana, a senhora acha que seria um exagero dizer que nós três vamos conversar sobre a bailarina mais completa que já existiu no Brasil? Não, porque eu acho que Berta é uma bailarina mítica, né? Um símbolo da companhia, é um mito para nós bailarinos, sobretudo para os que a vimos dançar e posteriormente ensaiar bailarinos, inclusive a mim, e eram momentos muito especiais. Ela era uma ensaiadora que trazia com ela a maravilha daquilo que ela tinha sido quando bailarina. Não é uma coisa comum, sim, não é uma coisa que se aprende em livro. É uma coisa da vida, da vivência na cena, do carisma que ela tinha, a capacidade de se comunicar com o público. Eu acho que ela foi extraordinária. Ela compreendia qualquer papel. Sim. Sobre essa vivência que Berta Rosanova teve, quando começou a vivência de Dona Berta com a dança? Ela muito criança, ela foi orientada a ir para a escola Maria Oleneva, não é? Uma cantora de ópera do Teatro Municipal a viu numa praça e conversou com a mãe dela. Você pode contar essa história para a gente, Ava? Assim, eu nem lembrava que era uma cantora de ópera, né? Você sabe até mais coisa aí do que eu. Mas teve essa história, sim. Ela dançava pelas ruas, pelas praças, na escola, no colégio, no recreio. Ela saía dançando, ela contava uma história que, quando batia o sinal do recreio, as turmas vinham para o corredor
e já abriam uma aula, assim, porque já sabiam que já vinha ela passando, dançando, e rodando, pulando, do jeito que ela sabia, que ela podia, né? Sem ter estudado ainda, né? Então, tinha essa história. E aí, alguém viu lá na praça, né? E orientou a minha avó a levá-la para estudar na Escola Maria Helena. Ela falou assim, essa aí, ela tem alguma coisa aí, leva ela e tal. E aí foi, né? E ela foi e ficou, se apaixonou e ficou. Que maravilha, né? E ganhamos nós. Dona Eliana, sobre a trajetória de Dona Berta dentro da escola, o que a senhora sabe sobre esse rendimento dela como aluna, a entrada dela para a companhia profissional? Olha, sinceramente, como aluna da escola, eu não sei, porque eu sempre ouvi falar de Berta já bailarina, apesar de ter 13 anos, e com 15 anos já ter título de primeira bailarina. Então, eu não sei em quanto tempo na escola ela ficou para se tornar essa bailarina principal da nossa companhia, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu não sei na escola exatamente como foi a trajetória dela. Eu imagino que ela tenha impressionado demais, porque Berta era a própria dança, né? Ela tinha a dança, fazia parte da natureza dela. Então, eu suponho que desde o início ela tenha impressionado demais as pessoas que a viram. Eu ouvi declarações, inclusive, a Tatiana Lescova, de que ela foi a maior artista que ela conheceu no Brasil. Impressionante. Sim. Então, ela aos 15 anos... Impressionante, né? Ela ficou na escola de dança, né? E aos 13 levaram ela para o corpo de baile, para virar bailarina profissional, né? E aos 15 se tornou primeira bailarina. Esse é o tempo que ela ficou na escola, né? Até os 13. É uma trajetória única, e aos 15 anos você recebeu um título como esse, com esse peso, são poucas no mundo. E um título muito justo para aquela mulher, né? E ela tinha... Temos uma pequena parada aí, é a internet. Ela tinha essa grande capacidade, não só técnica, mas também artística, né? Como a Dona Eliana disse, ela compreendia qualquer personagem. Sim, tem uma história interessante. Se não me engano... Eu não sei se vocês estão me escutando. Sim, eu estou. Está me escutando? Ava, Dona Eliana. Sim. Vocês estão me escutando? Sim, estamos. Você está perguntando a Ava. Agora. Não, eu estou falando com vocês que Dona Berta não tinha só essa grande técnica, mas ela tinha essa capacidade de interpretação, que é o que a senhora está dizendo, Dona Eliana, dela, essa capacidade que ela tinha de compreensão de todas as personagens, né? Sim, sim. Eu estava comentando, quando você teve esse problema de áudio, que, se não me engano, foi o Igor Schwesel, com quem ela trabalhou muito nova. E ele dizia para ela, se eu estiver errado, Eliana me corrija, se for outra pessoa, se ela souber dessa história. E ele dizia para ela assim, dança menos, ela fazendo aula, né? Exercícios simples de aula, né? Sim. Ele dizia, dança menos, porque ela interpretava o tempo inteiro, fazendo aula, então. Ela contava essa história, assim. Não sei se a Eliana sabe disso, lembra disso? Não, eu não sabia dessa história, mas sei que Schweitzer foi sempre apaixonado pela dança de Berta. Eu, inclusive, já tinha alguma idade, estava fazendo aula no estúdio da Berta, quando ele veio visitá-la. Ela já nem dançava mais, mas ele esteve no estúdio visitando, porque Berta foi inesquecível na vida dele, eu suponho, como foi na vida de cada um de nós, né? Dona Eliana, existe alguma personagem que mais tenha lhe marcado como espectadora, como bailarina, essa personagem sendo interpretada por Berta Rosanova? Olha, para mim é difícil dizer apenas uma personagem, porque ela é inesquecível para mim. A Morte em O Lago dos Cisnes,
mas ela para mim também é inesquecível em O Galo de Ouro, como a Rainha de Chamartin, da mesma maneira que ela é inesquecível em Romeu e Julieta, de Marília Gremo. Eu até trouxe, se der tempo, eu trouxe um pequeno depoimento em que eu e o Marcelo Missailides falamos sobre o que foi a remontagem que ela com Aldo Lotufo fizeram para mim e para ele de Romeu e Julieta. Eu lembro bem. Sim, não, vamos sim. Sem falar esse no depoimento. resto, né? Noite de Walpurgis, Salomé do Denis, tudo que ela dançou, Tristão e Isolda, é difícil um papel assim que a gente não sei nem para o público. Talvez Lago, porque Lago foi um acontecimento, né? O que você acha? Esse Lago... Olha, eu era muito pequeno, algumas coisas eu não era nem nascida, né? Mas, assim, já que você tocou no assunto do público, né? Eu já adulta, né? E ela, já uma senhora, ela foi chamada para fazer a Lei de Capuleto. Não sei se você lembra disso. Uhum. A mãe da Julieta já, né? A mãe da Julieta, ela já não dançava, ela era ensaiadora do teatro nessa época. E eu acho que foi na época da Dalal. E ela fez a Lei de Capuleto, que era a mãe da Julieta. Eu lembro que terminava um ato, esse é o primeiro ato, exatamente com a morte do Teobaldo, né? E ela fazia todo o sofrimento dessa morte, né? E fechava a cortina, acendia a luz. Quando ela fechou a cortina, acendeu a luz, a plateia estava estatelada, chorando, ninguém conseguia se mexer da plateia. E eu, já adulta, fiquei assim, caramba, foi uma comoção. E olha, ela não estava fazendo a Julieta, que era o papel principal, ela estava fazendo a mãe da Julieta numa cena pequena. Para você ver o tamanho da intensidade dramática que ela tinha, né? Quer dizer, eu estava ali com o público, na plateia, né? Eu pude vivenciar isso adulta. E essa é uma prova da capacidade dela de interpretação e do quanto ela gostava, porque ela me disse que nesse momento a Márcia Aidê disse para ela assim: Berta, aqui você faz o que você quiser. Então ela não teve uma direção específica sobre o que fazer ou sobre como fazer, não é? Então aquilo foi fruto de toda a experiência dela. Então aí a gente vê a grande artista realmente que ela foi, né? Dona Eliana, sim, quer falar sobre esse depoimento? Quer que fale agora? Sobre a remontagem que ela fez? Sim, podemos falar. Posso falar, sim. Eu separei aqui e posso mencionar, sim. O depoimento começa com a lembrança que eu tenho dela mesma dançando. O palco, o silêncio na plateia era muito grande, e no palco Berta e Aldo interpretam a bela e inspirada abertura fantasia de Tchaikovsky, de Romeu e Julieta. A química entre Berta Rosanova e Aldo Lotufo foi única na história do Teatro Municipal. Ela era uma mulher de cabelos muito negros, rosto definitivamente cênico, era um rosto que dispensava maquiagem, que é raro, né? Uma dionisíaca, para mim, né? Uma presença poderosa, feminina e sensual. E ele era o oposto, ele era louro, belo, perfil clássico, a própria imagem idealizada de Apolo Romeu, Romeu. Na coreografia de Marília Gremo só aparecem os dois personagens, mas é como se toda a tragédia shakespeariana tomasse conta do tempo, do espaço e da música. Tudo é totalmente preenchido pela criação coreográfica. Quem dança e quem vê nem percebe que já se passaram 20 minutos, sem parar. Romeu morre com a urgência que marcou sua vida, tão breve quanto intensa. E a morte de Julieta, os momentos finais da melodia, interpretada por Berta, é inesquecível, inigualável
a ponto de eu ter apagado todos os meus próprios vídeos, porque não é possível olhar para outro. É verdade. Ninguém, nem a equipe técnica resistia à força daquele momento de verdade da dança, que reunia Berta, Aldo, Marila Gremo e Tchaikov. E uma tempestade de aplausos contrastava com um absoluto silêncio durante o tempo em que eles dançavam. Na memória de quem vê, de quem viu, é uma cena marcada para sempre. Em 1992, eles remontaram para mim, Marcelo Missailides, esse Romeu. Incontáveis foram os dias em que, assistindo a ambos, meus olhos se enchiam de lágrimas. Em vários momentos, eles voltavam a ser Romeu e Julieta. A famosa cumplicidade se estabelecia de novo e eles recuperavam sua juventude. A meu lado, Missailides, aos 22 anos, surpreendia-se sendo envolvido por uma espécie de túnel do tempo. Como tinham dançado Berta e Aldo. Que mística nos mantinha tão emocionados a todos os que assistiam aos ensaios. É ele mesmo que explica melhor. É muito difícil falar de alguém com quem não tivemos a oportunidade de conviver, de ver dançando. Foi através da emoção do que foi vivido e a mim transmitido por Berta Rosanova e Aldo Lotufo e por toda uma geração de artistas por quem nutro imensa admiração, que obtive as respostas para me sentir seguro para participar do que eu chamaria de restauração de Romeu e Julieta. Que maravilha. Que maravilha. Foi lindo. Eu lembro desses ensaios. Eu lembro, uma loucura. Eram emocionantes. Foram aqui no estúdio, né? Foram. E eles ficavam jovens de novo. Ela se voltava para ele de uma maneira... Era uma coisa linda vê-los. E eles já tinham idade, ambos. Mas a obra estava no corpo deles e a dança continuava intacta, aquela memória, não memória mental, cerebral, a memória física, corporal, permanecia no corpo deles. Lindo demais. Lindo, e eles se movimentavam com agilidade, né? Que a idade sumia. Impressionante. Eles ficavam jovens novamente. Incrível. Foi muito essa paixão pela dança, né? E um dia que meu marido, que era muito amigo da Berta, pois não, disse para mim, sim. Eu, se fosse você, apagava tudo. Ah, meu Deus, Eliana, não. E eu apaguei todos os filmes. E aí você... Meu Deus. Mas eu acho que a própria dona Berta não ia querer isso. Não ia, lógico, não. Não dava. Depois dela, não era possível. Ele, talvez, Marcelo, ele tem um enorme talento dramático, mas eu não. Eu tenho consciência. Ava. Verdade. Não. Dona Berta é uma bailarina desse quilate. Por que ela não fez uma carreira no exterior? Você sabe dizer? Milhões de histórias, Wanderson. A primeira delas é que, até comentei com a Eliana outro dia, logo após o final da Segunda Guerra, quando a Alemanha, a Europa começou a se reconstruir, eu tenho essa história na minha memória, que ela teve um convite para ir começar a balé na Alemanha e tal. Mas como era muito recente ainda, tinha muito medo, né, de guerras e nazismo e tal. E a comunidade judaica, né, nós somos a comunidade judaica, ficou todo mundo muito apreensivo, ela não foi. Teve a oportunidade de ir para o Teatro Colón também, na Argentina. Também não foi, por conta de, não sei, a família não quis, não, acabou ficando. Ela teve
Foi um tempo na Europa também, dançando numa companhia com o Davi, né? Um grande partner dela. Davi Dupré? Isso, Davi Dupré. Entrou para uma companhia lá, uma companhia França-Espanha, que era, acho que ele era espanhol, a mulher era... Tem até aqui o nome, né? Depois eu vejo direitinho. Era russa com espanhol, com francês misturado. Eles viajavam pelo norte da África, sul da França, ela ficou alguns anos lá. Mas sempre acabava voltando para o Brasil. Você sabe dessa história da turnê do teatro a Buenos Aires, que me contavam que o sucesso de Berta foi tamanho que eles batiam no chão com os sapatos. Porque aplaudir não era suficiente, aplaudir com as mãos não era suficiente. Era com os pés que eles aplaudiam, para fazer soar uma coisa enorme. Incrível. Eu sempre imagino assim, o mundo teve uma geração de grandes artistas, né? Mais que bailarinos, artistas da dança, a Makarova, Marcia Aidé, Margot Fonteyn, Alice Alonso. Eu acho que falta o nome de Berta Rosanova nessa galeria. Eu acho que se ela fosse uma primeira bailarina do Royal, ela teria dividido o palco com esses grandes bailarinos que dividiram com essas moças citadas, né? Eu tive o prazer de dançar para ela 4 anos seguidos no estúdio dela, e ser ensaiado por ela é de uma grandeza que você não acha. Quando eu era do Teatro Municipal do Rio, nós dançamos o Lago dos Cisnes, montado pela Makarova, e naquele momento em que o Siegfried, ele conhece aquelas 6 princesas, e dentre as quais ele tem que tirar uma para se casar, escolher uma, e ele não se interessa por ninguém, e ninguém entende por quê, né? Porque ele deveria escolher dali uma noiva. Eu fiz muita coisa de mise-en-scène. Eu me lembro que um bailarino veterano do Teatro Municipal, no dia seguinte, me disse assim: Wanderson, você roubou a cena. E eu não fazia nada, né? Não tinha personagem de destaque. Eram as caras e bocas, mise-en-scène. Mas aquilo foi fruto dos ensaios que eu tive com Dona Berta, ali onde ela está. É incrível, né? Como ela se tornou essa grande ensaiadora. Como é que ela fazia com que os bailarinos compreendessem as emoções das personagens, né? E a senhora foi muito ensaiada por ela, dona Eliana? Fui em Romeu e Julieta, muito mesmo, e assisti muito Berta ensaiando, ela fazendo a variação de Tai Hoa, como é o nome do balé? Esqueci, que era de Schwetzhoff. Ela mostrando a magia que ela tinha quando passava a mão no rosto. Olha essa mão. Mas é uma coisa maravilhosa ela fazendo. Sabe por quê? Porque aquilo era verdadeiramente sentido. Aquilo não era posto de dentro para fora, era de fora para dentro, era transmitido de dentro para fora. Dona Eugênia, certa vez, disse numa conferência em que se comemorou 40 anos da estreia de O Lago dos Cisnes, ela disse que Berta era como uma esponja, ela absorvia todos os detalhes, o estilo, a psicologia do personagem, intuitivamente, não era nenhuma coisa intelectualizada. Graças a Deus, porque hoje é uma coisa que eu me ressinto muito de professores de balé que nunca dançaram, mas que têm um diploma de curso superior. Berta era o contrário disso. Eu não sei se ela tinha diploma ou deixava de ter, porque não vem ao caso. Né? O que ela tinha para mostrar não está nos livros, não está escrito. E só vendo, e só assistindo, e só vivenciando. E ela não está mais aqui para a gente vivenciar com ela. E o título de primeira bailarina absoluta, como é que isso chegou a ela? Ava? Eu? Bom, isso...
Eu acho que Não, eu sei aquilo. Fala. Isso chegou a ela por causa do sucesso absolutamente extraordinário que ela fez interpretando pela primeira vez no Brasil Lago dos Cisnes completo, interpretando os dois personagens, Odete. Na América do Sul, né? Na América do Sul. Eu diria a você que no mundo ocidental só a Inglaterra tinha o Lago dos Cisnes completo. Nenhum outro país. Olha. Nem a França. Olha. Quem assistiu, uma vez Berta conversando comigo, não, mas eu vi o Lago dos Cisnes na França. Depois ela disse, Eliana, eu vi sim, mas era com o Bolshoi. Não era a Ópera de Paris que dançou. Eles que trouxeram a Rússia, a União Soviética tinha, mas o mundo ocidental não. Só a Inglaterra, que é uma tradição já inglesa, né? E nós. Então, na fila, eu entrei muito em fila para ver Lago dos Cisnes completo. As pessoas se referiam a Berta como Bertíssima. Ela exercia um fascínio sobre o público que não era comum, não era... Ninguém chegou perto desse fascínio, que superava tudo, tudo. E que ofuscava até tudo que estava perto, né? E ela sempre muito elegante, né? Eu gostava muito de conversar com ela, fazia muitas perguntas e ela dançava nos cassinos, né? Claro, para completar o salário que vinha do teatro. Eu falei, então a senhora dançou nos cassinos? Dancei nas pontas. Cisne Negro. Quer dizer, não me misture, Vanessa, dancei nas pontas. Ela dançava Cisne Negro, Davi, não sabia. Dom Quixote. Olha. Coisas assim. Eu fiz uma entrevista com ela para um jornalzinho que o Sindicato dos Bailarinos Profissionais tinha, acho que não tem mais. E ela me disse que o título de primeira bailarina absoluta chegou a ela, sim, por causa do Lago, através da Bronislava Nijinská e do então ministro da Cultura, né? E aí chegaram à conclusão de que ela merecia esse título. Esse título, dona Eliana, ele não é mais dado a ninguém. Eu não ouço falar mais sobre o título de primeiro bailarino absoluto. Eu não o escuto mais. Olha, eu acho que ele foi substituído por principal sênior, por exemplo, que é o caso da Fernanda Oliveira no English National Ballet, não é? É além da primeira bailarina ou uma primeira bailarina especial dentro da companhia, mas esse título de absoluta eu nunca mais vi e aqui nunca mais foi concedido. Aqui no Brasil. Nunca mais, ela foi a primeira e única. Era uma primeira bailarina acima de todo mundo. Era uma pessoa especial na companhia e ela era de fato. Eu queria fazer uma observação sobre o que a gente estava falando antes. Sim. Sobre o que ela falou da movimentação, das mãos e tal. Tinha uma coisa interessante, que ela ensaiando as bailarinas, até as alunas, né, que eu via dando aula, ensaiando, ela nunca impunha o movimento dela. Ela fazia, ela gostava que a pessoa também tivesse a sua expressão do seu movimento, dentro da técnica e dentro da movimentação, que tinha que ter a coreografia, sim. Mas ela também dava valor e queria ver qual era aquele movimento, o que saía de dentro daquela pessoa, dentro daquele movimento. Então, as bailarinas assim, que ela ensaiava não saíam robotizadas, imitando que nem um robô, um boneco, o ensaiador. Né? Elas eram lapidadas em cima dos seus próprios movimentos, através da emoção que saía através dos movimentos. Eu acho que isso é bastante importante. Eu acho que isso é ensinar um primeiro bailarino a ser primeiro bailarino. Né? Quer dizer, ela foi ensaiadora dos primeiros bailarinos, sem impor. A bailarina tem que ter sua especialidade, né? Natural, né? Eric me contava um detalhe, uma conversa. Eles iam ensaiar terceiro ato de Lago. Berta e Aldo estavam na coxia esperando para entrar para Cisne Negro. E o Balé de Cuba estava aqui no Brasil. E estavam olhando
com um certo ar de pouco caso, como quem diz. Eles dançam Lago Completo aqui no Brasil, assim, não davam muita coisa. Aí eles começaram a olhar, até que um olhou para o outro, o Eric estava perto e ouviu quando um disse: "Pero como baila esta mulher". É. Porque Eric era muito amigo dela, Ela era né, fantástica mesmo. Sim. Nós éramos padrinhos de casamento da Berta, o casamento civil dela, porque do religioso eu não conhecia ainda Eric nem nada, e tinha uma foto dele com Berta de noiva aqui em casa, linda. Engraçado, você falou do Bertíssima, só para lembrar do que ela falou antes, ela falou Bertíssima. Não, sim, sim. Quando eu nasci, saiu no jornal Avíssima, ou Berta Rosa Novíssima, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Usaram o mesmo, né, a mesma brincadeira. A transição de Dona Berta, de primeira bailarina, ensaiadora, para também diretora de escola. Eu queria falar sobre esse tratamento que ela dispensava aos alunos, que era um tratamento de exigência, mas ao mesmo tempo de amizade, de carinho, porque você, melhor do que ninguém, Ava, sabe disso, que existem alunas da Dona Berta lá de trás que estão aí até hoje, não é? Inclusive e o carinho é muito grande. A Gabi inclusive na live. A Gabriela está aqui? Tá, oi, Gabriela, um beijo. Sim, diga. O tratamento que Dona Berta dispensava aos alunos, que além da professora, é incrível como ela conseguia isso, né? Fazer do Estúdio Berta Rosa Nova a casa das alunas. Sim, é porque a gente não precisa aprender balé com sofrimento, com maluquice, né? A gente aprende com amor, com prazer que ela dança. Ela tinha esse prazer, ela dança, e transmitir isso para os alunos, né? Uma casa que se aprende com prazer, que se aprende com técnica, e com prazer, e com trabalho, com um sofrimento que tem assim, um esforço, né? Mas não... Mas não de tratar mal, de desrespeito. E é muito próxima, assim. Ela sempre foi uma pessoa muito simples, né? Muito amorosa. Ela era assim, uma segunda mãe para algumas alunas, né? Chamam ela, essa é minha mãe, ela é minha mãe no balé. Muita gente fala assim. E agora também, assim, a gente continua, né? Eu, como filha dela, acabei continuando essa coisa da família, que continua o mesmo clima, assim, né? Sim, sim. E é muito interessante como você mantém a memória dela viva aí, né? Os quadros que existem aí de Dona Berta, porque também você vai tirar a Dona Berta e vai colocar quem, não é, Dona Helena? Não tem como. Então, dela. Eu concordo, sou até suspeita, porque todos os desenhos que o Eric fazia eram inspirados na Berta. E estão aqui, na nossa sala de cima, todos os desenhos do Eric. Que ele desenhava bem, mas ela era a inspiração dele. Ele adorava ela. Ele achava que ela não era um talento comum, nunca foi. Foi um talento extraordinário. Aqui tem alguém que fala que a Wanda Garcia, dizia que ela era simplesmente hipnotizante. E que ela levava o público ao êxtase. É verdade, isso é pura verdade. E é engraçado porque, pessoalmente, convivendo com ela, ela era extremamente simples, dava até uma sensação de uma certa fragilidade como pessoa, uma pessoa sensível demais. E no palco ela era poderosa. Ela parecia altíssima, e ela nem era. Tinha 1,58 m. As pessoas que não iam atrás no palco cumprimentá-la, eu ficava assim, mas
Só isso, desse tamanho? Era baixinha, e, né, parecia grande. Tem uma história engraçada, Eliana, que a Shirley, do teatro, né? Ela dizia que quando a minha mãe fazia a cena da loucura, que ela ficava nervosa porque achava que a pessoa tinha enlouquecido mesmo. Eu falei, gente, será que está acontecendo alguma coisa? Era tão verídico, tão verdadeiro, que ela ficava assustada, ela ficava com medo. Ela tinha isso mesmo. Ela tinha isso mesmo. E, ao mesmo tempo, ela tinha uma delicadeza como pessoa, na maneira de falar, na maneira de se comunicar com os outros. Estou me lembrando de um episódio também incrível. Ela e Aldo fizeram, não sei se você pegou isso, Aldo, porque eu não me lembro das datas exatas, um programa na televisão, no tempo que a televisão ainda passava essas coisas, né? Chamado Joias do Balé. Então, toda semana, ela e Aldo iam e dançavam ao vivo um Grand Pas de Deux. E ela, eu me lembro de domingos em que ela precisava sair do espetáculo de lado, que era de manhã, correndo para poder participar do programa, e tinha que entrar segurança, porque na época o público podia ir ao palco. E o palco ficava tão cheio, ela era tão cercada de pessoas que queriam autógrafo, queriam programa, queriam foto, queriam isso, queriam aquilo, que ela, para sair dali, só com segurança, para ela ser colocada num carro para poder ir para a televisão, para fazer, para dançar. Não sei se você pegou isso. Não. Mas era impressionante. As filas em volta do Teatro Municipal, nos espetáculos de lado, paravam o trânsito ali na Cinelândia. Eu soube disso também. Era uma coisa incrível. E é incrível, porque nós estamos falando de uma época que não era a época das redes sociais, não era a época do marketing, né? Não era. Ou assim, ou você da arte de verdade, né? Do talento. Exatamente. Ou você tinha como tocar o coração das pessoas, ou você não existia. Com certeza. Você não era produto não tinha marketing. De marketing. Isso. Né? Exatamente, dona Helena. Exatamente. Era uma outra qualidade, né? Era. Ou você era, ou não era. Exatamente. Isso com muitos artistas, viu, Anderson? Muitos artistas daquela época, não comparando com a Berta como bailarina, mas existia essa verdade, não eram produtos de publicidade artificial, digamos. Eles tinham, de fato, uma verdade. Sim. Tanto que eles permanecem na nossa memória, eles deixaram um legado. Berta deixou um legado para a história da dança, né? De uma bailarina que foi muito especial. Não foi comum. É uma pena que nós façamos parte de um país que não registra, não é? Não há registro. Existem fotos, existem programas, mas é pouco perto de vídeos que poderiam existir, não é isso? De imagens, de museus que resguardassem essa história. É uma pena que o nosso país não dê valor a isso, não é? Porque muitos poderiam se inspirar hoje nela, como as bailarinas da época, que se aproximaram dela. É verdade. Quando a gente assiste Berta, vê fotos, ou mesmo pequenos flashes dela dançando, eu tenho alguns pequenos flashes, a dança dela era muito atual. Porque a dança envelhece, né? Mas acontece que a dança envelhece da cintura para baixo, da cintura para cima eu acho que não. E a dança da Berta era uma dança de hoje. É como se ela tivesse cursado a escola do Bolshoi no Brasil hoje. Ela tinha uma... Incrível, né? Incrível,
Acho que quando Dona Eugênia chegou, ela já tinha nela aquele estilo de dança. Talvez do Shvetsov, não sei, porque ele também era russo, né? Sim, talvez. Ela impressionou muito eles, tanto o Shvetsov como Dona Eugênia. Maravilhosa. As fotos, naquela época não faziam filmagens assim, né? Mas as fotos parecem que dançam. Você olha, parece que você vê um movimento. É impressionante. É verdade. Sim. Isso mesmo, Ana. Isso mesmo. Mas tem muito pouca coisa mesmo. Como ela... Você tem razão. Tem pouca coisa, né, dona Helena? Muito. Tem pouca coisa. A gente sabe isso porque a gente tem acesso aos vídeos antigos do Royal Ballet, né? Das companhias russas, mas você não tem aqui no Brasil, né? Não tem. É uma pena, porque a história oficial, porque eu tenho estudado muito sobre a história do balé no Brasil, e tem discussões, inclusive, sobre isso, mas a história oficial, que é a história de Oleneva, né, ela começa antes aqui do que na Inglaterra, muito antes do que nos Estados Unidos. Buenos Aires, Argentina, portanto, antes do Brasil, depois o Brasil. Um ano depois é que você pode considerar, com boa vontade deles, porque eles consideram que quando a Ninette de Valois na Inglaterra foi dar aulinha para atores no Vic Wells, que era um teatro de lá, em 1928, aqui já estava criada a escola de danças do Teatro Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Balanchine só chegou nos Estados Unidos em 1933, aí que foi criar a escola, né, School of American Ballet, e assim por diante. As pessoas não conhecem nem a nossa própria história. E se a gente não conhece, os outros não vão conhecer. Não vão conhecer. Porque depende de nós passarmos adiante, né, o que nós vemos aqui. Exatamente. Mas nós não vemos, porque não nos mostra, não há registro. Né? Não há o registro. Olha, dona Eliana, Ava, passou o tempo, eu queria muito agradecer a vocês, viu? Essa entrevista aqui vai para o canal do YouTube, que leva o meu nome, e eu tenho certeza que as pessoas que se dispuserem a ver essa entrevista aqui, essa conversa, esse bate-papo, elas vão entender um pouco melhor quem foi Berta Rosanova, não é? Não vão entender tudo, porque Dona Berta é muito maior do que essa conversa de alguns minutos, né? Mas eu quero agradecer muito a vocês por essa disponibilidade. Me sinto muito honrado por vocês terem aceitado esse convite. Tá bem? Eu que agradeço. E a Eliana também, lindas palavras, Eliana. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de rever você, de estar revendo Ava, que eu não vejo há algum tempo, por conta de pandemia, né? E agradeço muito por poder falar de Berta. Nunca é demais falar dela. Nunca é. Linda, Eliana. Muito obrigado, viu? Um beijo para vocês. Beijo, obrigada. Para você também. Beijo, Ava. Beijo. Fiquem com Deus. E eu quero agradecer a todos que vieram aqui e assistiram essa conversa. Viu? Muito obrigado a vocês.